Estamos de volta com o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando sobre doenças infecciosas e espiritualidade. Estou com a doutora Luciana Galvão, que é médica infectologista e presidente da AME-ABC. Bom, Luciana, a gente falou um pouquinho, né, das doenças infecciosas e eu falei que nesse bloco a gente vai relacionar com a espiritualidade. Certo. Para relacionar com a espiritualidade, a gente tem que falar de saúde. Sem né? dúvida. Como que você define a saúde? Nós temos duas definições que são assim importantes, né, nessa área. Nós temos da própria Organização Mundial da Saúde, Que é a definição oficial, né? oficial, que nos fala que a saúde ela é um perfeito estado, né, de você tem que ter para conseguir a saúde estar em completo equilíbrio físico, mental, social e espiritual. E não necessariamente a ausência de enfermidade ou a ausência de uma doença. E se nós pegarmos, por exemplo, a definição de Emmanuel, ele nos fala que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, a gente vê que essas duas definições, elas casam muito bem. Isso Emmanuel nos disse lá em 1940, né? E hoje nós temos essa definição da Organização Mundial da Saúde, que é do ano de 98. É uma proposta, né? Porque ela insere a questão da espiritualidade e cada vez mais trabalhos estão sendo trazidos nessa área, né? De ciência e espiritualidade. Mas é uma definição bem atual. Emmanuel é bem atual. E o que mais, né, que a gente que estuda, né, a doutrina espírita, a gente pode perceber, né, do ênfase que a espiritualidade nos dá, que os bons espíritos nos trazem para a manutenção da saúde? A base desta manutenção, o que seria então nesse sentido da saúde? Nos fala o espírito Joseph Gleber que o estado de saúde é a perfeita conexão da criatura com o seu Criador. E que a doença, ela é algo passageiro. Então, há essa desconexão e quando se refaz esta conexão, entramos novamente no estado de saúde. Então, o processo de adoecimento nesse contexto é um caminho para nós alcançarmos esse estado desejável de saúde. Certo. Né? Você teria, nosso programa está chegando ao final, você teria alguma palavra assim para o público de casa, para essa manutenção da saúde, para como desenvolver essa prevenção, para afastar a doença? Se nós buscarmos, né, os objetivos maiores da nossa vida, que são evolução e felicidade. Não a felicidade pontual, momentânea, mas essa felicidade mais ampla, nesse sentido mais amplo, nós vamos estar nos conectando com este divino, com este eu superior, com os nossos objetivos. E necessariamente nós vamos alcançar essa saúde. Mesmo que em determinados momentos nós tragamos, né, trazemos no nosso corpo algum processo de adoecimento. Ele faz parte do processo educativo, ele faz parte do processo do nosso aperfeiçoamento. Tá certo. Bom, Luciana, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade, para dividir um pouquinho mais com o pessoal de casa esses conceitos. E agora, Décio, é com você. Muito obrigado, Giovana. Obrigado, doutora Luciana. Uma das coisas mais importantes que já são assim de conhecimento popular, mas que nós temos tentado, através dos estudos, trazer uma explicação científica, né, uma explicação teórica, é essa questão da nossa vulnerabilidade às doenças infecciosas, né? Então, assim, quando a gente fala que a doença vem de dentro para fora, aí quase na totalidade das vezes vem mesmo, as pessoas falam, mas se eu pegar um vírus, uma bactéria, ela não está vindo de dentro, ela vem de fora para dentro. É verdade, a bactéria, o vírus, os fatores ambientais,
eles geram doença, então vem de fora para dentro, mas eles são fatores desencadeantes. O fator predisponente é a nossa imunidade rebaixada. E a nossa imunidade rebaixada, ela está diretamente ligada às nossas condições psíquicas e emocionais. Então, é nesse momento em que a gente percebe que a questão da espiritualidade influencia fortemente esse fator. Por quê? Porque as pessoas que têm uma crença em Deus ou em algo superior, aquelas pessoas que acreditam na transcendência ou têm essa questão muito forte dentro delas, elas têm mais resistência, né, para ficar doentes. E quando elas ficam doentes, se ficam doentes, elas têm mais força para se recuperar. Então, isso já está provado através de pesquisas científicas, né, que as pessoas que acreditam em Deus, têm uma fé, elas vivem mais tempo e vivem melhor, com mais saúde, e se recuperam mais rápido. Então, ela gera dentro de você um coping, que é uma palavra inglesa que significa capacidade de enfrentamento. Então, mesmo diante da dificuldade, que seria o fator desencadeante, o contato com um vírus, o contato com a bactéria, você reage de uma maneira diferente. É só você pensar assim, na sua casa, alguém ficou muito gripado. E essa primeira pessoa que ficou muito gripada, ela ficou de cama, passou muito mal, não conseguia respirar, com todos os sintomas muito fortes. E aí o outro, né, o irmão, também fica doente, mas não fica tão ruim quanto aquele lá. E às vezes você, que está ali para cuidar deles, não sentiu nada da doença. Fala assim, eu não peguei a gripe. Pegou sim. Às vezes você foi quem levou a gripe para casa. Mas o que aconteceu é que você reagiu àquele agente e você não manifestou a doença. Ou seja, a doença não foi gerada em você, apesar de você ter recebido o estímulo externo que foi a presença do micro-organismo. Então, essa questão, ela já é provada cientificamente. O que hoje a gente está precisando fazer é mostrar, dentro da fisiologia e da fisiopatologia, quais são os fatores objetivos ligados a essa reação. Ou seja, como é que o fato de eu estar feliz faz com que a minha imunidade esteja melhor? O que é estimulado, né, em termos bioquímicos, endocrinológicos, neurológicos? O que é que muda? Qual é o grau de influência que isso vai ter de eu desenvolver, por exemplo, uma doença, mesmo que eu não tenha o gatilho, né? Se o gatilho for uma questão espiritual, que é uma outra coisa que eu acho muito interessante para nós estudarmos, ou seja, se eu tiver uma presença espiritual, um obsessor, até que ponto esse obsessor pode gerar em mim alguma alteração, alguma doença, ou criar em mim uma predisposição para eu desenvolver uma doença infecciosa. Então, são vários campos que nós estamos aí vendo diante de nós, campos de pesquisa, de estudo, e que eu tenho certeza que nos próximos anos, aos poucos, essas informações vão sendo trazidas e essas questões vão sendo esclarecidas. De qualquer maneira, é muito importante que a gente pense um pouco nisso e que nós saibamos sempre que estamos encarnados, então nada é 100% espiritual nem 100% físico. Existe sempre uma mescla, mesmo que às vezes esteja tendendo para a espiritualidade, às vezes tendendo para a questão física, todas as doenças sempre têm os dois componentes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje e espero poder contar com vocês no próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!